mundo gira, as moedas dançam, o fio estica. Agora sim, já posso perguntar como é que está o meu áudio e imagem. Ótima noite. Tá tudo legal? Se começar a travar, vocês me avisam. Imagem e áudio ok. São 25, vamos começar. Quero antes de tudo dizer bem-vindos, bem-vindas. Agradeço muito a companhia, a confiança, sobretudo. Não inventei nada do que vou transmitir, mas sei que essa proposta também não é muito comum, muito frequente, por isso faço as lives, às vezes introduzindo um pouco o assunto, mas é tudo dentro de um espírito da simplicidade, do lúdico, em alguns momentos. A Laura está chegando. Eu gosto de deixar um pouco da energia caótica do louco permear os trabalhos, né? Prepara um roteiro, tem aqui os exercícios, né, que são importantes. São muitos, não para fazer todos, mas sim para você ter uma vasta gama de opções de exercícios. E um deles eu não tenho como saber qual é aquele que vai servir para cada um, para cada uma, nesse momento da vida, tá? Alguns desses exercícios, não sei se é exagero, mas alguns deles podem ser levados talvez para o resto da vida, virar um hábito, deixar de ser um hábito, voltar a ser no futuro. Uma atitude acumuladora é muito útil na, nessa atividade que a gente desempenha. As cartas do tarô, é cedo ainda para falar desse assunto, mas elas tocam em vários pontos, né? Esse conceito da acumulação está muito bem representado, ó, louco já, totalmente fora do roteiro. O espírito de acumulação é muito bem representado pelas cartas do grau número 2, que no tarô de Marcelo, mais conhecido, tem gente chegando. Vou até repetir isso. O conceito de acumulação, tão caro a artistas criativos, como nos pretendemos, está muito bem representado nas cartas de grau 2 no tarô. No tarô de Marcelo, essas cartas são a papisa, muito conhecida como sacerdotisa também, e o pendurado. Quando a gente considera o tarô como um sistema ligado à numerologia, ao poder simbólico dos números, que é forte, né? E uma vez que o tarô também pode ser compreendido como uma jornada narrativa, ou seja, ele descreve passos que têm uma lógica de uma do que se convencionou chamar de jornada de herói, ficou famoso essa estrutura e esse termo, né? Jornada de herói, e um passo a cada vez, tá? Quando a gente aplica a numerologia, e estamos falando da numerologia da Cabala, que também é decimal, as energias vão se alternando entre ativa e receptiva, uma vez que os números ímpares são considerados mais ativos, de mais iniciativa, movimento, impulsionam os acontecimentos, conferem velocidade, fazem surgir coisas novas, ao passo que os números pares têm o dom da receptividade, das pausas voluntárias, né, de compreender o tempo de espera de cada coisa, de não agir, de não escolher em alguns momentos. Né?
Então a gente tem no tarô de Marselha, a carta número um, o mago, muito ativo, com tudo ali em cima da mesa, os quatro elementos da natureza prontos para serem transformados em qualquer coisa. Na verdade, esse mago está mais para um aprendiz de feiticeiro, né? Ele está no começo da jornada, o número um. E na carta número 2, apenas para dar esse exemplo, temos a papisa, que dá a impressão de estar enclausurada, num local fechado, com pouquíssimo movimento, sentada, pesada, segurando um livro que parece bem pesado também. Ela não dá a impressão de que vai sair dali tão cedo ou se comunicar com alguém. Ela está envolta em si mesma, como um templo, né? Um pouco isolada, até celibatária, segundo algumas, né? Mas tudo isso para introduzir, né, para já abrir esse portalzinho de que os números têm uma energia simbólica forte, a gente vai ver isso em mais detalhes, de uma forma bem acessível, né? E que se alternam e que essas pausas são necessárias, como a gente sabe, tanto na vida, tem esses momentos onde a gente tem que saber esperar, né? Na construção da escrita também a gente vai se valer muito disso. Sei que tem músico aqui, na música a gente também trabalha com uma alternância constante. Tensão, relaxamento. Tensão, relaxamento. Essa sensação de movimento faz a música caminhar. E na literatura não é muito diferente. A gente alterna, né? Brinca com o ritmo. Momentos mais rápidos, de mais ação, de diálogo. Momentos mais lentos, com mais descrição, né? Com muitos adjetivos para ajudar o leitor a ver o que a gente quer que ele veja. Não sei se tem alguma pergunta. Eu passei longe assim da introdução, né? Eu fui para outro lugar. Mas o que é escrita oracular? É escrita criativa. E aí nós vamos pensar, tem mais ou menos essa divisão do curso em duas partes. Nas 2 primeiras semanas, a gente trabalha com levantamento de material. E aí eu quero dizer temas, ideias, imagens para escrita, assuntos a serem tratados, né? Ideias para personagem. E aí não tem limite, tá? Quando eu falo dos oráculos, espírito acumulativo tem muitos cadernos, anotar tudo, salvar, fazer cópia, fotografar os cadernos, guardar. Espírito acumulativo é mania de guardar as coisas. Acho que é isso. Tanto na memória, um papelzinho, alguma coisa que tem um significado, no papel de uma bala, você guarda num livro, fica lá para achar anos depois, né? Eu tenho em casa sempre foi isso. Minha mãe via como lixo as caixas de papel, né? E jogou muita coisa fora. Tem um lado problemático da acumulação, se tornar compulsiva, né? E às vezes a gente começa a juntar coisa que de fato não precisa. Na escrita é muito difícil saber do que a gente não vai precisar um dia no futuro, né? E quem vai escrever uma obra de mais fôlego, a gente tem romancista aqui na sala, né? Mas você vai escrever um romance, a gente lê um romance bom, né? O que a gente gosta. É impressionante, a cada parágrafo tem uma ideia boa. Chega e fala assim, caramba, não vou conseguir, é muita, eu não tenho essa, né? Mas muitas vezes isso é um resultado de acúmulo, de muitos meses, né? Não sabemos quantos meses ou anos. Às vezes a gente sabe, mas muitas vezes não sabemos quanto tempo, né, aquele autor juntou, acumulando aquelas sacadas filosóficas, aquelas tiradas engraçadas, aquelas grandes ideias que a cada parágrafo parece que tem pelo menos uma boa ideia, né, num grande livro. É isso que eu vejo. Essas coisas eu guardo, outras eu abrindo mão, parando que desapega, depois se arrepende. Depois da acumulação, a acumulação é passiva, de certo modo. Eu tenho uma metáfora com a gestação. A gente fica parado porque está, não é esperar a simples passagem do tempo, é gestar algo. Função gravação, eu estou gravando no OBS. Eu estou usando aqui um
software, não sei, auxiliar, tá? Que aí eu não gravo a imagem de vocês, é uma preocupação que eu tenho com a privacidade, né? Passei a fazer, muito embora essas aulas fiquem disponíveis só para quem está inscrito, é muita gente, é muita gente. Mais de 600 pessoas já passaram por esse curso, então eu estou tomando mais esse cuidado. Eu gravo aqui, eu estou gravando só a minha janela, tá? E nas próximas aulas eu costumo dedicar um tempo no início, antes de gravar, né? Eu consulto se tem algum assunto sensível que queira ser tratado só aqui entre a gente faz isso também. Obrigado, Rosana, por lembrar. Isso podia salvar muita gente. Vou falar só mais um pouquinho da sequência numeral. Depois do grau 2 vem o 3. O 3 é ativo. As cartas de mesmo grau, elas sempre têm uma relação entre elas, que pode ser de afinidade, de se parecerem em muitos aspectos, como é o caso da carta 1, o Mago, e a 11, a Força, que são muito parecidas. E às vezes elas têm uma energia oposta, como por exemplo o Papa e o Diabo, que são do mesmo grau, são do grau 5, são as cartas 5 e 15. E aí depois do 2 tem o grau 3. O grau 3 tem a Imperatriz, na posição 3. Ela é muito poeticamente associada à primavera, pela essa explosão criativa que ela traz. Tudo que o arquétipo da Imperatriz no tarô é aquele que tudo que ele toca floresce, brota, germina, se reproduz, cresce, né? De uma forma um tanto quanto imatura. Ou seja, sem pensar nas consequências. Faz crescer tudo. E aí não importa se é erva daninha, se é planta carnívora, se é venenosa, se não é, se é mato, se é flor, faz tudo crescer da mesma forma. E aí do outro lado, e essas cartas após o número 10, elas são consideradas de uma energia mais sutil, mais elevada, e os personagens de 11 para cima, no tarô a gente vai ver tudo isso depois, eles são mesmo sobrenaturais, e de 1 a 10 a gente vê figuras mais humanizadas, mais humanas, tá? Então, no grau 3 a gente tem a Imperatriz, no 3, a Primavera, e a gente tem na carta número 3 o seu oposto, é o Arcano Sem Nome, corretamente conhecido também como a Morte. A Morte é relacionada simbolicamente ao outono, a estação oposta à primavera. Disse isso porque foi mencionado a virtude do desapego. E a carta da morte, muita gente interpreta como uma carta que vem falar sobre o tema das perdas, né? Saber lidar, interpretar. E ela traz isso do desapego também. A carta da morte, ela fala em. Ela é ativa e ela propõe que sejamos ativos em retirar coisas do caminho ou da bagagem. Então, o desapego, né, quando exercido com discernimento, ele propicia que a gente possa caminhar mais leve, porque nem tudo precisa carregar. Isso vale, inclusive, para esse curso. Por isso que eu passo diversos exercícios, porque alguns vão servir e não deve haver piedade de deixar para trás os outros. Certo? Não dá para a gente carregar tudo com a gente. Então, de quando em quando, né? E às vezes numa consulta ao tarô, a carta da morte vem para dizer que se está nesse momento, de quando em quando a gente precisa fazer essa curadoria do que estamos carregando nas costas, né? Nos ombros. Se vale a pena levar tudo isso, se tem coisa que eu estou pensando que vai servir mais na frente, na verdade não vai. Uma carta que sempre causa medo, de fato, causa. O diabo assusta bastante gente também. O enforcado também. O enforcado é outra carta do grau 2. O enforcado está pendurado pelo pé. Desesperado? Não.
com uma expressão tranquila, serena, dando a entender mais uma vez que essas pausas são voluntárias, ou pelo menos bem aceitas pela pessoa que está caminhando em busca de conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento relacionado aos oráculos, ao tarô, por exemplo, estamos falando de conhecimentos iniciáticos. Ou seja, você precisa se iniciar, você precisa aprender, assimilar, passar por uma prova, provar que aprendeu para poder, como prêmio, ter o direito de aprender outras coisas, né? São conhecimentos que vão vindo por etapas, né? Que é chamado também de conhecimento Odin relacionado ao enforcado. Maravilhoso. O enforcado fala do yoga, da posição da invertida. Deixar o sangue retornar ao cérebro enquanto medita. Numa consulta ao tarô, o pendurado vem dizer que talvez não seja o momento de agir. Devo ligar? Devo telefonar? Pergunta ao tarô, saiu pendurado. O pendurado diz: não é melhor esperar um pouco, meditar e experimentar um olhar totalmente oposto, que é o de ponta cabeça, né? E a invertida, a posição invertida, levada ao pé da letra, fica plantar a bananeira, uma vez que traz, que promove o retorno do sangue ao cérebro, ele diz respeito também a um pensamento vívido, ágil. Então existe um certo sacrifício voluntário na carta do enforcado que abre mão de agir e de escolher, inclusive, né? Escolher é ação. Caso eu compre uma bicicleta, tarô, pendurado, vai sugerir que não se faça essa escolha no momento. Que espere um pouco para amadurecer, gestar e, o que diz o grau número 2, acumular mérito, acumular conhecimento sobre a situação e depois agir com mais propriedade. Voltando à introdução, eu tenho meia hora para essa introdução, então tá tudo bem. Escrita oracular. Durante 2 semanas vamos levantar temas, assuntos, ideias, imagens sobre os quais escrever. Que é oráculo? Oráculo é uma ferramenta que responde perguntas com base em uma certa aleatoriedade. Já existem ali as pré-respostas e elas envolvem um sorteio, digamos assim. Envolve um sorteio. Mas é aleatório? Não é considerado aleatório, é considerado uma leitura do inconsciente. Tanto que o sonho, que inegavelmente é, né, uma tradução de conteúdos do inconsciente, é considerado também um oráculo. Oráculo da Noite, no livro famoso do Siddhartha Ribeiro. Tem aqui um. Vou mostrar depois os livros. Tá? Então, do que estamos falando? De possuir mecanismos que nos permita a qualquer momento, a qualquer dia, por mais bloqueado que esteja, criar uma explosão, uma nuvem de temas, de assuntos, de ideias, de imagens, de possíveis personagens, tá? De possíveis enredos, de possíveis conflitos, de possíveis estruturas narrativas e que não só, né? Eu poderia abrir o gerador aleatório de palavras e encontrar ali uma palavra aleatória, né? Mas quando eu uso um oráculo como o tarô ou os sonhos ou qualquer outro que a gente vai ver aqui, inclusive os que a gente pode inventar no dia a dia, estamos em tese tendo acesso a ideias, temas, imagens que vêm do nosso inconsciente. O inconsciente, e aí é difícil compreender, o que é uma coisa muito difícil a leitura do Jung, né? Mas eu falo assim de um modo geral, aí tem inconsciente pessoal, inconsciente coletivo,
O subconsciente, e mesmo Freud com outros, né, discutiam, não era pacífica essas definições. Então eu me perdoo por ser um tanto leigo nesse assunto, mas quando eu falo do inconsciente, os sonhos são um exemplo perfeito. No sonho, o que que acontece quando eu acordo de um sonho? Fico surpreso com a história que acabou de ser inventada. Por quem? Por mim mesmo. Mas não fiz isso de modo lúcido, consciente. Então, por isso eu me refiro de forma geral como inconsciente. Um sonho, olhando bem para ele, o que que o sonho é? O sonho é uma obra de arte audiovisual. Né? Algumas pessoas relatam que não sonham colorido, tem algum, né, mas outras sonham colorido. Mas acredito poder fazer essa afirmação que um sonho é né, um curta-metragem, às vezes é até maior, às vezes é um média-metragem, às vezes é um documentário, às vezes é uma comédia, às vezes é um drama, mas não dá para fugir disso, tá? São obras cinematográficas, das quais nós somos roteirista, diretor, que mais? Cenógrafo, contra-regra, figurinista, ainda tem gente entrando, boa noite, bem-vinda. Né? Fazemos o casting. Olha, tudo que o inconsciente faz. Ele escolhe, ele seleciona da sua memória os atores e atrizes ideais para representar no sonho aquele complexo, aquele trauma, aquele medo. Isso é um trabalho muito elaborado que a gente faz sem esforço, por meio do inconsciente. Então, é dessa máquina de produção de conteúdos, né? Olha o que ele faz. Ele prepara uma obra de cinema para te contar uma historinha. No sonho, o inconsciente faz isso. Ele fala: senta aqui, eu vou te contar uma história que está acontecendo na sua vida e você não está se dando conta ou percebendo. E ele faz isso de uma maneira muito elegante, né? Às vezes joga na nossa cara. A gente vai ficando leitor, leitora de sonho, vai pegando os tapas na cara. Sonoplasta, inclusive, diretor de fotografia, de arte, tudo, né? Mas o sonho faz tudo isso numa muito elegante linguagem cifrada por meio de símbolos, tá? Essa habilidade que a gente já tem, né? O que nós vamos fazer? Estudá-la um pouquinho, compreender como é que isso acontece, ter acesso a esses conteúdos, né? Ser capaz de pôr a mão e tirar, tá? E trabalhar com essa lógica dos sonhos na escrita, ou seja, o que que todo mundo pede quando chega no curso? Ah, eu quero uma escrita com camadas. Eu quero uma escrita com vários níveis de interpretação, né? Que a pessoa termina de ler, fica encantada, quer ler de novo, quer conversar com alguém para ver se entendeu a mesma coisa, né? Isso é feito por meio de manipular esses símbolos, fazer como o sonho faz, cifrar algumas coisas, contar uma história que todo mundo está vendo e contar outra nas entrelinhas, tá? Tarô ajuda, inclusive, nessa dupla jornada, né? Eu posso pegar as cartas de 1 a 10 para traçar a jornada visível do meu protagonista, da minha protagonista, e usar outras 10 cartas, por exemplo, né? Esses arquétipos, esses temas que são propostos pelas cartas, para construir uma história nas entrelinhas, em diálogos que na hora da cena não é possível compreender, mas que vai virar também um acúmulo, né? E ser colhido lá no final. Vamos falar da prática. Essa foi a introdução. A introdução foi totalmente improvisada. Agora, agora na prática, eu vou colocar um pouco de ordem nas coisas, tá? Primeiro exercício do curso. Primeiro e mais importante, mais fácil e mais difícil também no curso. São dois, os dois primeiros exercícios. O primeiro exercício é ter um caderno permanentemente no seu quarto de dormir. Esse exercício só tem uma regra.
O caderno não pode sair, ultrapassar o umbral da porta, ele não pode deixar o quarto, tá? Cada dia que você acordar e ele estiver do lado da sua cama, se conta um dia. Professor, estou há 30 dias sem deixar o caderno sair do quarto. Aí quando sai, zero, né? 0 dias, um dia. Esse é o exercício, só tem uma regra e é essa, tá? Pode dar um nome para esse caderno, alguma coisa na capa, tá? Um caderno que seja exclusivo para isso. E isso começa a mexer com a nossa necessidade de nos organizarmos, né? E acumular. Por que que o caderno às vezes sai do quarto? Porque eu estou na cozinha e preciso escrever e não acho onde. Aí eu lembro que tem uma caneta no quarto, tá fácil, tem um caderno, vou lá e pego. E não coloco de volta. Eu vou te falar o que vai acontecer, porque aconteceu comigo e com todo mundo que me relata. Você vai acordar de um sonho incrível, aquela ideia vai ser valiosa, você vai falar, caramba, que demais. E vai bater a mão ali do lado e o caderno não vai estar lá, tá? Às vezes a gente vai lembrar de um sonho ou de algum pensamento ao longo do dia. Muitas vezes o momento do despertar vai ser a única chance que você tem de anotar aquela lembrança, tá? Segundo exercício, esse é mais difícil. O mais difícil, mais importante do curso não é aquele, eu menti, é esse. Sempre que possível, anote a primeira palavra que vier à sua mente, nesse mesmo caderno. Eu vou passar todos esses exercícios escritos, bem explicados. Então é isso, a primeira palavra que vier à mente. Às vezes ela surge naturalmente. Esse exercício tem a ver com o que na literatura, nem sei, nem sei onde situar isso aqui, mas que algumas pessoas chamam de estado de espreita. Acordar com o que vier à mente quando acorda. Olá, Tainá. Não vi que você estava aí. Bem-vinda. Isso. O exercício é anotar uma palavra, tá? Às vezes vem uma imagem, né? Muita gente relata uma música, mas com treino, às vezes vai vir uma palavra, tá? A oratória tem uma técnica usada na conversação interpessoal. Consiste no seguinte: você faz uma pergunta, a pessoa responde, aí você não fala nada por alguns segundos, fica só olhando para o rosto dela. Aí ela vai e fala mais alguma coisa, né? Complementa algo que não ia ser dito. E aí, mesma coisa. Então eu acordo, estado de espreita. Nossa, eu acordo já animado, assim, na expectativa de qual vai ser a palavra. Se acordar de madrugada, se o caderno estiver ali, se você acordar de madrugada com uma palavra na mente, anotar uma possibilidade. Se você diz, vou adiantar esse assunto acho que não era nem da aula de hoje. Mas se você desperta, e a ciência comprova que todos nós despertamos muitas vezes ao longo da noite, às vezes é tão rápido que não percebemos, né? Mas quem dorme com alguém do lado, se observar um pouco, vai ver que nós acordamos dezenas de vezes durante a noite, tá? Se você acordou de um sonho, lembrando dele, anotar é uma excelente opção. E outra opção aí entra, aí é o yoga tibetano do sono e do sonho. Eles propõem uma ferramenta para se alcançar o sonho lúcido, que é você perceber que está sonhando dentro do sonho e conseguir, inclusive, interagir ali, levantar alguma informação, compor, escrever dentro do sonho. Isso é avançado, né? Não é o objetivo desse curso, mas eu comento em linhas gerais como é que chega lá. E um método é esse. Você acordou, percebeu que está sonhando, você fecha os olhos com a intenção de voltar para o mesmo sonho. Tenta voltar para o mesmo sonho. E isso te dá uma chance de acontecer isso, né?
Às vezes você já entra no sonho sabendo que está sonhando. Eu não sei, eu venho tentando fazer. É muito difícil ter consciência de que está sonhando dentro do sonho, sem acordar e sem parecer que o corpo, às vezes a gente tenta correr, né? E parece que não tem nem as pernas. O Carlos Castaneda, principalmente no livro O Presente da Águia, tem um outro método para o sonho lúcido, que é quando você perceber que está dentro de um sonho, olhar para as suas mãos. Simplesmente isso. Não tente correr, não se desespera, não, apenas tente localizar com o olhar as suas mãos, né? Aí depois de conseguir ver as mãos, aí vai evoluindo, vai fixa o olhar nas mãos, percebe os detalhes, a unha, a arte de sonhar também, do mesmo autor, Viagem a Y também. O que eu indico para quem se interessar por essa visão xamânica, digamos, né, do sonho lúcido, da expansão de consciência, a arte de sonhar realmente é lindo. E o presente da águia também. Ficam essas duas indicações. Geralmente sempre sei se estou sonhando, mas não tenho controle disso. Se você sabe que está sonhando, na minha opinião, você já deu o passo mais difícil. Agora é aprender. Lembra do filme Avatar? A gente tem que aprender a controlar esse corpo dentro do sonho, tá? E aí o presente da águia dá esse método. Percebeu que está sonhando? Olhe para suas mãos. Fixe o olhar nas mãos, comece a perceber o detalhe a unha, pelinho, a veia, às vezes dá para ver. E aí você começa a mexer as pontas dos dedos. Aos pouquinhos vai mexendo a mão, por último as pernas e os pés. Se não posso tirar a ideia do quarto, como vou usar as ideias para escrever se não escrevo no quarto? Eu vou ensinar isso na aula 2. Por enquanto, usar as ideias para escrever, mas por enquanto, se precisar, você olha a ideia no caderno, decora, vai para o outro lugar. Vai ficar na porta, né? Lendo num caderno e passando para o outro, tá? Uma coisa de cada vez, gente. Esse exercício já é difícil bastante, sabe? Tem hora que eu fico repensando se na primeira aula eu não deveria dar só esse exercício, mas eu passo outros, porque esse não funciona para todo mundo, e mesmo para mim às vezes é difícil. Uma palavra por dia, chegar aqui segunda que vem com sete, seis palavras ou sete, é uma coisa assim que eu não aposto, sabe? Três é bastante, com três já dá para trabalhar. As estruturas narrativas mais maravilhosas que eu conheço e que eu gosto de ensinar são as estruturas narrativas em três partes, em três atos, que servem para qualquer gênero de escrita. Então, se a gente consegue em uma semana três palavras falsamente aleatórias que vieram à nossa mente assim que a gente despertou, isso já vai ser material suficiente para qualquer projeto de escrita que você tem. Se eu, vamos ver se eu tenho mais. Então, eu adiantei um pouco aqui do yoga do sonho. Acordou de um sonho, tentar voltar para ele. Tentei fazer isso, não consegui entrar no sonho lúcido, mas eu consegui, mas mudou alguma coisa. Passei a lembrar mais dos sonhos. Não sei, tive noites agitadas. Tem dia que eu já fico doido assim para ir dormir logo, para ver o que vai acontecer, né? E aí no começo é normal vir palavras óbvias. Depois de um tempo começam a surgir palavras que não fazem parte do nosso vocabulário e aí a coisa começa a ficar interessante, né? Palavras em outra língua são frequentemente relatadas. Os bruxão, as bruxonas, né? Chega com as coisas em latim. Teve um outro caso de um aluno que estuda japonês. Caramba, muito legal. Após a live, dia 7 eu fiz por 3 dias. As palavras são amor, chuva e acordar. Olha que legal. Já acumula isso, já guarda isso. Já tem material. E se eu acordar pela manhã, despertar, lembrando de um sonho? O sonho ganha prioridade total. Anotar o sonho se torna o objetivo, ele passa na frente de qualquer outro exercício. Acordou lembrando de um sonho, anote o sonho. E aí podem acontecer duas coisas. Uma que eu acho menos provável. O sonho tem um enredo nítido.
você consegue identificar qual foi a história, o que acontece do começo ao fim, né? Do ponto A ao B. Se o sonho tem um enredo nítido, eu escrevo, ele vai virar uma espécie de pequeno conto, um microconto, né? Eu vou escrever a historinha da forma que ela veio. Nesse caso, eu tenho uma ideia, vocês podem experimentar, que é começar a anotar esse sonho, que tem um enredo, pelo título. Atribui na hora um título, sem qualquer preocupação de que seja lógico, de que represente o sonho. Deixa esse estado no qual a gente acorda e não está totalmente desperto, desperta ainda, deixe-se influenciar por esse estado de sonolência. Então pense, estou com a história do sonho aqui na cabeça, o título, escreve o título, e aí a gente acaba fazendo dois exercícios de uma vez, porque esse título vai se tornar a primeira palavra que veio à sua mente, e depois anota o sonho. Mais comum, pelo menos no meu caso, é que o sonho seja um amontoado de coisas e que eu sinto que alguma coisa estava acontecendo, não sei dizer o que é, não tem fim, não tem começo, né? Como é que eu anoto esse tipo de sonho? Minha sugestão, tá? Experimente. Anote na forma de uma lista de elementos. Elementos são tudo que existe. Fragmentos. Sim, os pedaços. Eu uso a palavra elementos, que elemento significa tudo que existe ou acontece. Então, objetos, cores, pessoas que estavam no sonho, palavras que foram ditas ou frases que foram ditas ou que estava escrito, número, se aparecer, é importantíssimo. Né? Numa história, às vezes o número não se encaixa, a gente corre risco até de perder. Na lista de elementos, tudo é importante, né? E aí, com esse espírito de acumulador de fragmentos, de sonho, que você vai elaborando em listas, a nossa mente já muda um pouquinho. No momento. Isso ajuda também a gente ter um pouco mais de consciência dentro do sonho. Porque você está sonhando e começa a se lembrar que tudo é importante. E a observar mais detalhes. Então, por exemplo, como é o solo onde eu estou pisando nesse sonho? Tá? O sonho, o tarô, o autoconhecimento que a gente leva para a vida e a arte da escrita tem vários pontos de confluência, né? Então, o estudo é muito parecido. Então, vou antecipar também esse exercício. Um primeiro possível exercício com o tarô, eu sei que tem gente aqui que é tarólogo, taróloga mais experiente do que eu, e sei que tem gente também que vai iniciar, né? Então, um bom modo de começar o estudo das cartas é semelhante a esse do sonho, fazer uma lista de elementos, de tudo que você consegue ver na carta, né? Expandir o seu poder de observação e ver o solo é importante. E aí falei os pontos de confluência, né? As mãos com as quais a gente exerce a escrita. E que no sonho, né, Castaneda já colocou como central. Então a percepção das mãos vai se tornar vital na perspectiva desse curso. Então as mãos dos seus personagens, das suas personagens, a partir de hoje vão ser de muita importância para você. Como é que move essas mãos? No sonho também e no tarô também. Então, depois de eu fazer uma lista de elementos, ou seja, de tudo que eu vejo na carta, eu posso começar a listar as coisas que eu consigo deduzir ou intuir, que não estão expressas, né? E aí é um estudo das mãos, dos gestos, como é que é o gesto desse arcano. E aí eu posso, talvez, até imitar, né? Como é que é a postura do arcano, do arquétipo, da figura.
E uma busca por elementos invisíveis. Por exemplo, a carta o Sol, a gente deduz que existe ali um calor, uma onda de calor. Em outras cartas, outras coisas, né? A subjetividade começa a entrar aí, esse é um seu direito. O tarô de White tem mãos muito bonitas nos ases, concordo, esse tarô é maravilhoso. Para essa questão de experimentar decks diferentes é muito importante. O baralho que eu indico para começar a estudar, para estudo, para começar estudo, eu indico o tarô de Marsella. E depois para jogar, se você for via jogar, né, você vai terminar esse curso apta a fazer sua primeira leitura de tarô, se for essa sua vontade. E aí você vai escolher, né? O raciocínio é o mesmo. É identificar e isolar. O estudo da mitologia também é parecido. A gente identifica, separa os elementos, né? É uma torre pegando fogo. Não, antes de tudo é uma torre, né? Separa os elementos, aí interpreta simbolicamente cada um deles, e a gente vai falar de interpretação de sonho também, é assunto da aula 2, tá? E aí construir o seu repertório, o seu dicionário pessoal. Todo mundo entende a morte de um jeito. Se você entender de outro, e se essa história te convence na sua cabeça, e se você se lembra dela, né, o tarô vai falar com você na sua língua, na linguagem que você entende, né? Todo mundo fala que a torre é uma destruição com duas pessoas caindo. E tem um autor que é o meu preferido, por um acaso, que vem falar uma outra coisa, que não tem nada a ver com destruição, que as figuras não estão caindo, né? Pelo contrário, estão com as mãos no chão andando, também em postura invertida. Os caminhantes das estrelas, né? Andando com as mãos no chão e os pés no alto, ou seja, procurando trilhar um caminho mais elevado. O autor é o Alejandro Jodorowsky, vou aportuguesar, tá, o nome, Jodorowsky, junto com a Mariane Costa, é o livro que eu mais indico, sem dúvida, sobre tarô, é O Caminho do Tarô. Ele é um cineasta maravilhoso, criatividade infinita, né? E ele explica de uma forma bem acessível, inclusive, essa questão da numerologia, a força que o número tem de 1 a 10. E ele também é um dos poucos autores que considera o tarô como um sistema decimal. A maioria dos estudiosos divide o tarô, os 21 arcanos maiores, em três séries de 7 cartas, né? 3 vezes 7, 21. O louco tá de fora. O que faz muito sentido, porque o 3 e o 7 são números de simbolismo muito mágico, né? O 3, em todas as tradições, quase, né? Religiosas, espirituais, tem a trindade, tem desde a egípcia, a cristã, a indiana, né? E o 7 é o número da aventura. O 7 no tarô é o carro. É a hora que as coisas começam a ganhar velocidade. O herói ganha terreno. Tudo começa, parece que se aproximar do ponto central, onde vai acontecer um grande clímax. Ali no final do segundo ato. Um momento bem representado pela Carta da Justiça. Eu prefiro o tarô de Marsella que o de White, porque eu considero a que a justiça fica melhor na posição número 8. E aí tem alguns tarôs que vão fazer uma troca da justiça com a força. Vão colocar a força na posição 8 e a justiça no grau 11. Né? Eu fico com o tarô de Marcelo. Justiça na posição número 8. Momento do clímax da história, do karma, das consequências do que cada um plantou, do acerto de contas, né? Da batalha final, de enfrentar seu maior medo, chegar o mais perto possível do inferno pessoal do seu personagem, tá? Outros pontos de confluência entre, por exemplo, o tarô e a escrita é a importância que ganha um estudo das motivações. Na leitura do tarô, quando eu vou aconselhar alguém usando um oráculo, o tarô ou outro, né? Boa parte do trabalho consiste em
entender qual é a motivação verdadeira, profunda, por trás da pergunta. A pessoa normalmente chega perguntando se fulano vai me ligar até sexta-feira. Então é o momento de construir junto com a pessoa, né, a verdadeira motivação. Você precisa disso mesmo, receber essa ligação, ou isso vai vir tapar um outro buraco, né? E aí na escrita, na narrativa, quais são as grandes autoras aclamados, né? Do Machado de Assis, a Clarice Lispector, o que se diz dessas pessoas? Que compreendem, que mergulham na alma humana, né? Assim, que conseguem ir dentro, que conseguem escrever, parece que fui eu que escrevi, ou que eu escrevi para mim, aquilo, né? Passa por compreender as motivações das pessoas, tá? Do que já falamos? De sonho, como anotar sonho, uma lista de elementos. O tarô também pode ser usado, esse método de estudo, fazer uma lista de elementos, tá? E aí tem a questão afetiva com as cartas, com as figuras que a gente vê nas cartas. E aí, quem ainda não estudou o tarô nenhuma vez, eu quase chego a sentir inveja, porque é a oportunidade maravilhosa de olhar para essas cartas, livre de qualquer, sem qualquer, né, aprendizado de algum livro, de algum autor, o que eu falei que significa a carta, né? É uma chance única que quem já estuda há algum tempo não temos essa oportunidade, né? A gente pode até tentar olhar para o tarô como se fosse a primeira vez, mas muitos conceitos já estão cristalizados na nossa cabeça. Então, se você não conhece bem ainda o tarô, aproveite esse momento, ele é muito especial, tá? Eu vou passar um PDF com os 21 arcanos maiores, mais o louco, do tarô de Marcélia. Olhe para essas cartas por 40 segundos, um minuto, cada uma, né? Veja o que ela consegue fazer você sentir e qual é o seu sentimento por ela, se é de afinidade, tá? E aí um exercício agora, super simples. Escolher dentre essas 22 cartas qual aquela pela qual você sente uma maior afinidade e aquela pela qual você sente uma menor afinidade. E aí, como você vai definir esses critérios? Porque tem vários arcanos que eu gosto, tem alguns que eu não gosto tanto. Então, a reflexão que vai levar você a definir os critérios também é interessante. Você pode abordar com diferentes perguntas, né? Com qual desses arcanos eu gostaria de sair para dar uma volta na floresta e conversar e fazer perguntas e aprender. Tem outra abordagem que eu gosto do arcano, né? Dessa questão da afinidade, que tem algumas tradições religiosas que falam do santo de frente, né? De trás, é um de cima, de cabeça. E aí esses dois arcanos, eu posso ver dessa forma, né? Um de frente, né? E aí isso não vai ser uma resposta para o resto da vida, isso pode mudar, por exemplo, a cada semana, né? Hoje é segunda, para mim a semana vai começar amanhã, né? Então, que arcano eu elejo, né? Eu penso no que eu tenho pela minha frente, naquela semana, naquele projeto, e escolho um arcano que eu colocaria para ir na minha frente, abrindo meu caminho, né? Que energia que se eu pudesse eu mandaria essa pessoa primeiro, né? E outra atrás, protegendo. O arcano pelo qual eu sinto menos afinidade, ele faz parte do estudo do arquétipo da sombra. Um arquétipo muito presente na narrativa, na poesia, em todos os gêneros, né? E cujo estudo dentro da psicologia é muito longo, é complexo, é um dos arquétipos mais complexos, né? A sombra. E esse arcano, pelo qual eu sinto menos afinidade, ele talvez possa representar esse lado da sombra, ou seja, alguns fragmentos, algumas facetas da minha própria personalidade, as quais tenho dificuldade de lidar, prefiro não ver às vezes, não assumo, não quero ouvir alguém falar que eu sou aquilo,
por mais que eu saiba, eu prefiro não ouvir. Posso até perder a amizade do que isso, né? Então, as energias que a gente carrega, porém, tenta evitar, tá? Esse arcano, né, introdutório ao estudo da sombra, ele vai atrás da gente, numa espécie de retaguarda, protegendo. Deixa eu ler o comentário. Hoje presenteei uma amiga, um amigo, sonhava muito com um deck, a visão dele é sempre única sobre as coisas. Ele é autista, vai iniciar estudo, quero muito saber a visão dele. Com certeza será especial. Incrível. Fico com vontade também de saber. Melhor, gente, de escrever, de ser escritor. Eu escrevo há muito tempo, né? Ainda não escrevi, ó, na música sim, mas em outras não escrevi as obras assim que eu acho que sou capaz de escrever, mas esse resultado, não sei se é a melhor parte. A melhor parte eu acho que é essa, tudo se torna interessante. Eu não sinto tédio há muitos anos, há muitos anos. Não tem assim, né, fila, não tem espera, eu tô sempre, né? E aí uma forma, eu gosto da letra de música e do microconto, porque são gêneros que a gente consegue escrever tendo ou não tempo para escrever. Ah, não tenho tempo para escrever. Você não tem tempo para sentar para escrever, né? Mas para eu escrever um texto curto, eu posso ir escrevendo na mente. E já vai treinando na memória. Uma letra de música, ainda mais a música vem com a melodia, facinho de decorar, então eu consigo estar fazendo qualquer outra coisa no meu dia e escrevendo na cabeça. O microconto também. Microconto de uma, duas frases. Eu consigo escrever sem precisar estar com papel, com a caneta e sem mesmo estar com o tempo. Se ele permitir, compartilho com vocês. Tomara que sim. Legal, gente. Então, sonho, alguns exercícios com carta. Tem exercícios. Tem alguns que são bem conhecidos, né? Com o tarô, que é olhar uma carta antes de dormir, simplesmente ficar olhando para ela um pouquinho. Eu posso fazer diferente, eu posso no outro dia cedo, depois de acordar, de fazer os exercícios da manhã, me preparar. Eu vou começar, antes de eu sair para o meu dia, sortear uma carta, ou escolher, posso escolher ou sortear. Não interpreto, não faço nada. Vou para o meu dia normalmente e simplesmente fico um pouco atento ou atenta se vou encontrar alguma possível referência àquela carta. Uma pessoa que se parece com a figura daquele arcano. Beatriz, se você conhece, se você tem familiaridade, se você, né, já usa o tarô, conhece os arcanos menores, fique à vontade para usá-los. Eu vou, as explicações que eu vou dar e as reflexões sobre as cartas vão se restringir nesse curso aos arcanos maiores, os 21 arcanos maiores, mais o louco. Do que vocês querem saber, gente? Hoje eu fui disciplinado aqui na fala, eu acho que eu já falei os principais exercícios. Então, aí tem uma coisa legal no estudo do tarô, que porque normalmente a gente olha para a situação, aí tira o arcano e tenta fazer a leitura da situação a partir do arcano. E aí tem uma abordagem interessante que é fazer o contrário. É olhar uma coisa que já aconteceu e procurar nas cartas. Olhar, falou, qual dessas cartas poderia representar bem isso que me aconteceu. É o contrário de como normalmente se usa. Normalmente se tira um arcano e fala, ó, se continuar assim vai acontecer tal coisa, né? Nesse estudo que eu estou propondo é uma inversão. É a coisa já aconteceu, você olhar para aquele fato, para aquela situação, para aquele episódio, aquela história da sua vida e falar qual dessas cartas poderia representar isso, tá?
Gente, o tarô surgiu, a origem do tarô, né, nos estudos acadêmicos, digamos, é atribuído à Europa na Idade Média. Surgiu como um jogo de cartas. Não sabemos como eram as regras desse jogo. Eu entendo que eram como os jogos de trunfo que a gente tem até hoje, onde uma figura embate diretamente com a outra e a mais forte vence, né? Então, em Paris, nos altos salões, o tarô era usado para diversão, né? Da elite, principalmente, em Paris, no final do século XVIII. Essa é considerada a origem do tarô, tá? Depois ele viria a ser começado a usar, não se sabe como, por quê, para fins de divinatórios, para adivinhação. E de fato, e aí isso envolve crença e tanta coisa, mas de fato o tarô muitas vezes adivinha, acerta algumas coisas, né? E isso não me surpreende muito, né? Se ele de fato o tarô é uma ferramenta que, como o sonho, consegue fazer uma leitura do inconsciente de quem está ali lidando, conversando, olhando para a carta e me enxergando, é como olhar para aquelas manchas, né? A gente olha para uma figura e enxerga, olha desenho em nuvem. É isso, né? O inconsciente te mostra aquilo que ele quer te dizer. Então a gente, com todas as nossas limitações, às vezes consegue prever o futuro, né? Falar, a pessoa desse jeito aí, ela vai acabar de tal forma, e às vezes a gente acerta, né? Então, o tarô é uma ferramenta que aumenta um pouco, né? Como uma lente, amplia um pouco a capacidade humana de prever acontecimentos, tá? Mas isso não é o principal. Então agora eu quero falar de uma figura chamada Gebelin. O Gebelin, ao longo de 10 anos, final do século XVIII, escreveu um livro chamado O Mundo Primitivo. Le Monde Primitif. O Mundo Primitivo. Tem um capítulo que fala do tarô. Eu pesquisei bastante, né? Eu não sei inglês, mas até onde eu pude eu pesquisei bastante. Eu não encontrei ninguém anterior a Gebelin que afirmasse o que ele afirmou, que o tarô não é somente um jogo de cartas e nem somente um método de adivinhação. O tarô é um dicionário de símbolos, cujo objetivo é transmitir conhecimentos esotéricos, ou seja, conhecimentos iniciáticos, ou seja, conhecimentos secretos, quer dizer, um livro que não é como um livro acadêmico que qualquer pessoa pega e com mais ou menos esforço, né, com a ajuda talvez de um professor, você consegue compreender, né? Que ele é feito para que qualquer pessoa, em tese, consiga compreender. Quando a gente fala de conhecimento esotérico, do conhecimento, por exemplo, do tarô, estamos falando de conhecimentos que não basta ter acesso a eles, né? É preciso, às vezes, muitas vezes, ter um guia, uma guia, e principalmente ter essa paciência de ir conquistando, por merecimento, por mérito, esses conhecimentos passo a passo, né? Na terapia é mais ou menos assim, né? Tem coisas que vão se abrir depois de um tempo. Não adianta você querer aprender tudo na primeira semana, né? Qualquer ferramenta que seja usada para o autoconhecimento, a mesma coisa. Os sonhos, mesma coisa. Você precisa fazer isso durante um longo tempo e aí começar a entender os sonhos recorrentes, os que conversam uns com os outros. Muita coisa a gente só vai perceber depois que começar a anotar, tá? Então, o Gebelin foi o primeiro a propor isso. Então, ele é uma figura muito importante na história do esoterismo, né? Porque essa concepção do tarô predomina até hoje, né? Quem passa aqui pelo curso, eu vejo que a maioria de nós, embora alguns usem o tarô para previsão, para adivinhação, mas a maioria compreende ou pelo menos aceita que o tarô é uma ferramenta de autoestudo, né, de autoconhecimento, como um jogo de espelhos
nos quais a gente olha e consegue se ver, enxergar determinadas situações, determinadas tendências, determinadas potencialidades, e com isso a gente compreender melhor o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, por que estamos caindo com 43 anos nas costas, dentro do mesmo buraco, de novo, né? Do mesmo buraco emocional, do mesmo buraco intelectual, da mesma, às vezes, autossabotagem, um monte de coisa inexplicável que a gente consegue fazer com a gente mesmo, né? E segue fazendo. 90 anos tá na estrada do autoconhecimento engatinhando, tá? E aí tem o tarô e tem a literatura para ajudar uns aos outros. O Gebelin também. E isso, esse livro Mundo Primitivo, foi algumas décadas antes do Champollion anunciar que tinha decifrado a Pedra de Roseta. Pedra de Roseta continha o demótico, a escrita hieroglífica, e o copta foi achada numa expedição de guerra de Napoleão. Champollion com uma equipe decifrou, e diante disso é o livro do Gebelin. E o Gebelin afirmava e argumentava pela origem egípcia do tarô. Ele dizia que todos os símbolos essenciais que estão no tarô de Marseille já estavam nos túmulos e templos egípcios. Essa teoria é amplamente refutada hoje em dia. Dizem que não tem nada a ver e que a origem do tarô é na Itália, na Idade Média. Tá? Mas o Gebelin tem mérito comigo né, pela importância das demais coisas que ele conseguiu mudar a história do esoterismo até hoje, inseriu o tarô como uma ferramenta dentro disso, e até hoje ele é visto dessa forma, né? E lá se vão alguns séculos. Queria saber se tem alguma pergunta. Meio teórica, né, essa primeira aula, mas também passei bastante prática, né? Penso eu. Ah, vou falar da inspiração. Falar da inspiração. Se chegar a pergunta aqui eu vou responder, mas eu quero falar da inspiração. Inspiração que é, não tenho condições de cravar um conceito, né? Mas a gente tem uma experiência. Se alguém aqui já passou, já se sentiu num estado onde de repente escrever ficou fácil, as palavras fluem com harmonia, até a cadência, né? Das palavras já vem, a gente escreve aquela poesia assim numa canetada só, e é um estado assim apaixonante, né? E às vezes a gente tenta, não nas cursos de arte, de música que eu fiz de composição, os professores sempre vinham com essa de que a gente não pode depender da inspiração. Essa é uma outra dualidade, a gente vai aproveitar essa aula para conversar. Que eu não podia, né? Que inspiração é 1% inspiração e 99% transpiração. E eu protestava, não, me sentia ofendido, né? Achava que eram as musas, que eu estava quase blasfemando, né? Mas o fato é que eu, muitas vezes, né, tentei voltar a esse estado por conta própria e não consegui. E às vezes precisa escrever a peça, precisa entregar o texto, né? Precisa escrever o filme. Eu vivo disso há bastante tempo. Então, tem essa coisa, tá? Mas eu quero falar assim o que de útil eu aprendi com essas reflexões e discussões sobre a inspiração. A pressão da entrega me ajuda. Eu trabalho melhor no último dia, tá? Mas o que é inspiração? Primeiro, ela existe. Segundo, ela não é 1% do trabalho criativo. E outra, ela não é também todo o trabalho, porque também tem essa objeção, aí você vai ensinar a escrever, escrever não se compor música não se ensina, é inspiração. Ah, eu escrevo 100% com a minha intuição. Não escreve 100% com a intuição, tá? Escrever é uma atividade complexa que exige tanto da intuição quanto de uma certa técnica, tá? A pessoa que julga escrever 100% intuitivamente, ela usa técnicas, né, inconscientemente, ela está usando técnicas que assimilou em suas leituras, tá?
E aí eu sou sempre a favor de que o conhecimento liberta. Inclusive, se eu quiser, se minha meta como artista é romper com todas as regras, a primeira coisa que eu devo fazer é conhecê-las, conseguir identificar, né? Eu leio um texto que eu amo, por que que aquele conto do Borges é tão bom? Se eu conheço um pouco de técnica, eu consigo identificar o que que ele, a construção, ver um pouco da construção por trás do texto. E esse é o primeiro passo, né? Na leitura. Analisar textos é uma técnica de escrita que não envolve escrever, envolve a leitura e um conhecimento teórico. Alguém levantou a mão, queria falar? Depois eu vou dizer como obter a inspiração. Guga, quer falar? Talvez, talvez levantou a mão sem querer. Eu vou seguir, qualquer coisa me interrompa. Onde eu errei, muitas vezes, buscando inspiração, pegando o violão ou a caneta e esperando, torcendo para que a inspiração viesse na forma já de um verso, de uma frase, que ela já me trouxesse algo pronto. E aí depois numa autoanálise, inclusive com a ajuda do tarô, comecei a achar essa uma prática meio preguiçosa da minha parte. E aí passei por um processo de compreender, ou de construir esse conhecimento, de que é uma, né, o que eu vier a escrever em estado de inspiração é uma consequência, né? E o que o principal é estar nesse estado. E aí, no meu entendimento, a inspiração foi tomando a forma de uma presença. Né, eu me sentia, inspiração é um estado no qual me encontro. Depois eu comecei a ver como uma presença, é como se tivesse uma presença aqui que me ajudar, que facilitasse as coisas para mim. Né? E aí o segundo passo foi não esperar preguiçosamente que a inspiração venha na forma de algo já pronto para eu escrever, mas sim simplesmente ansiar por a inspiração por ela mesma. Eu só quero entrar nesse estado, né? É, envolve quase que a mitologia grega fala lindamente da inspiração como as musas, as 9 musas, que são filhas da memória, inclusive, né? Então eu passei a colocar como centro de uma prática de busca da inspiração, né? Essa valorização desse estado na medida em que ele se torna o meu objetivo, né? O meu objetivo é ser inspirado, estar inspirado. Se eu vou estar escrevendo ou compondo, é uma consequência, pode inclusive não acontecer, mas eu me senti inspirado e por isso eu vivi aqueles minutos sendo é, uma versão quase idealizada de mim, né? Estou esperando o melhor elogio que já ouvi é esse. Nossa, estava inspirado quando escrevi essa música. Estava inspirado agora, cantou com inspiração, né? Então é isso. E a outra coisa, e aí agora estou chegando na parte prática, até agora foi uma digressão. A parte prática é, uma vez que eu abro mão de esperar que a inspiração venha na forma fácil de algo pronto, né? Então, se não é pela mente que ela vai vir, eu tenho que começar a procurar outros canais, outras portas de entrada para inspiração. E a gente vai voltar a falar outra vez do corpo, né? Das mãos. Por que que as mãos são tão importantes na arte sacra, né? Na pintura renascentista? Vai olhar de novo os quadros que você gosta. Como as mãos são importantes. E nos baralhos também, muito importantes. Mesmo no caso do enforcado, onde as mãos estão escondidas, mas elas estão para trás. Então, uma proposta possível não sei quem já fez isso, mesmo quem estuda tarô há muito tempo, mas imitar, talvez, os arcanos, né? O mago tá com a mão assim, o que que ele parece? O que que parece que vai acontecer a seguir? As mãos são uma das principais dicas, tá? Então, isso existe. Técnicas, métodos e práticas para se inspirar. Vou passar
alguns exercícios. Falo bastante isso, falo em outros cursos também. O primeiro é usar mais a sua mão não dominante. Se você é destra, procure lembrar-se de usar mais a mão esquerda para tudo. Primeiramente, para apanhar e segurar objetos. O exercício é esse. O exercício vai te provocar calafrios de inspiração. Ele é difícil também porque é difícil de lembrar. A gente esquece de fazer isso, né? Tem situações que favorecem. Se você trabalha com mouse, por exemplo, você pode trocar o mouse ali de vez em quando, de lado, tá? Não gosto de explicar os exercícios, né? Eu acho que a entrega é importante, acreditar, né? E fazer, correndo o risco de estar fazendo uma coisa boba, que não vai levar a nada, tá? Mas eu também não vou deixar assim às cegas. Vou falar um pouco sobre a fundamentação, né? Então, quando a mão dominante, a mão direita, no meu caso, né? Ela tem um controle mais fino da situação, tá? Então, quando eu passo a usar mais a outra mão, eu estou voluntariamente, assim como enforcado, abrindo um pouco, abrindo mão do controle, da perfeição. Eu estou me permitindo agir de uma forma talvez até insegura, né? Deixar acontecer isso, deixar com que meu corpo haja sem estar num pleno controle da situação, tá? Esse exercício é amarradinho com outro que vem do estudo da consciência corporal e que se chama a postura da maçã. A postura da maçã, eu estou indo para a escola levando a maçã para a professora, tá? Então, simplesmente intencionar a palma da mão um pouco mais para frente e para cima do que como a gente costuma deixar, que é para baixo e para trás, tá? Essa prática, na hora de apanhar um objeto, dá para fazer isso, né? Porque normalmente a gente apanha objetos com uma postura de pinça na mão, né? É isso que eu costumo fazer. Na postura da maçã, eu vou apanhar um objeto por baixo. Essa é a postura da maçã, tá? A palma da mão um pouquinho mais para frente, para cima. Desenho com a mão dominante. E aí, aqui em casa tem uma pessoa que está praticando escrever já com a mão esquerda. Aí os sonhos ela escreve com a mão esquerda. Está escrevendo bem já, já estou quase não conseguindo diferenciar a esquerda da direita. Que legal. Então é isso, cara. Lembrar sempre que de possível disso e apanhar os objetos por baixo, com a palma da mão voltada para cima, tá? Isso tem a ver com fisiologia. Quando eu faço a postura da maçã, estou ativando os músculos dos bíceps para fazer essa que é a função deles, pegar o objeto, fazer força, segurar, né? Quando eu uso a postura de pinça, eu estou usando o tríceps para uma função estranha a ele, tá? Então, esse é um exercício de consciência corporal que a gente adaptou aqui para ser um exercício de busca pela inspiração. Uma vez que eu aceite que meu corpo, né, é um templo, como dizem algumas tradições, que meu corpo é a porta de entrada, né, pelo qual eu vou receber inspiração, aí isso pode me levar a outras práticas também, tá? A ciência já fala sobre o sexto e sétimo sentidos, né? Eu aprendi na minha época na escola que tínhamos 5 sentidos. E aí, primeiro, o que é sentido? Sentido é uma informação que chega ao cérebro, sensorial, é chamado, e ao qual necessariamente ele dá uma resposta. Isso é sentido. Então, tudo que eu vejo provoca algo no meu cérebro, né? Ele precisa interpretar a imagem, o tato, né? Se eu sinto um cheiro que é de fogo queimando, o cérebro imediatamente diz ao meu corpo o que fazer, né? A mesma coisa é o tato. Se eu encosto no coisa muito quente ou muito gelada, o cérebro interpreta isso e dá uma resposta, avisa que eu tenho que tirar a mão dali. Não vou falar sobre o sexto sentido, que não é uma intuição. Ficou popular antigamente falar que era intuição, era o sexto sentido.
Sexto sentido é outro. Eu vou falar sobre o sétimo sentido. No sétimo sentido, o cérebro recebe, interpreta e reage a informações que ele recebe do seu corpo na parte externa. Externa. Isso vai se manifestar principalmente de três formas: movimentos das mãos, especialmente das pontas dos dedos. Estou falando de estudos científicos. Eles viram, por exemplo, que o cérebro dedica mais atenção ao que está acontecendo nas pontas dos seus dedos do que a toda a região das costas, por exemplo, que é bem maior, tá? Então, o cérebro está a todo momento te julgando. Essa é a verdade, tá? E ele vai se basear muito, além dos cinco sentidos, no que está acontecendo nas pontas dos seus dedos. Outra, com a sua postura corporal. E outra, com as suas expressões faciais. O detalhe é que o cérebro sempre entende essas informações como verdadeiras. Então, se a sua postura estiver de pessoa derrotada, por mais que você ainda não foi vencida, o cérebro vai entender que você está mergulhado nesse estado e ele vai coordenar todo o resto do seu corpo para combinar com isso, inclusive ele mesmo, né? Como se você se sente. E a expressão é a mesma coisa. Se eu tô com um cara de bravo, o cérebro, eu posso não estar, mas o cérebro pensa que você está. Ele acredita na sua expressão, nas suas expressões sociais, sua postura corporal e no movimento das suas mãos. Então a gente volta sempre para as mãos, né? O que é passe de mágica e quanta coisa diferente eu consigo fazer com as mãos. Ah, a Carla sabe disso. No interior dos músculos, propriocepção. E o outro é interocepção. Isso mesmo. Como que eu vou usar isso para me inspirar, né? Para entrar, para invocar essa presença ou para entrar nesse estado, né? Seja como for que você compreende isso. Então, eu posso usar essas três coisas, né? Aqui a gente vai flertar um pouco com a arte cênica e com o lúdico. Eu faço assim. Eu vou no meu quarto, que tem um espelho, eu gosto de fazer na frente do espelho. Fico em pé, como eu estou agora, primeira vez que eu dou essa aula em pé. Postura meditativa comum, né? Os pés plantados no chão, deixa um pouquinho de flexibilidade na articulação do joelho, né? Aquela molinha. Solta as mãos são importantes. Postura da maçã, a palma da mão um pouquinho mais para frente, né? Solta os ombros, deixa a respiração tranquila. Os pensamentos vêm, eu simplesmente não luto contra eles, deixo passar, né? Começa a tocar uma música na minha cabeça, eu deixo tocar inteira se for preciso, deixo ela passar, tá? E daí eu vou buscar que, que essa energia me invada, vou me permitir dizer dessa forma poética, tá, gente? Acreditar nisso. Chamar esse estado por meio dessas três coisas, de passes de mágica, né? E aí tem dia que eu tô mais inspirado e que parece que esses movimentos das mãos são infinitos. Tem dia que eu tô menos inspirado, parece que não tem mais o que fazer de diferente, né? Mesma coisa, posturas corporais e a mesma coisa, expressões sociais, ou seja, fazer caretas na frente ou não do espelho. Qual que é a ideia? Como é que eu consigo produzir sentido? Como é que eu consigo produzir assunto? Como é que eu consigo produzir imagens? Como é que eu consigo produzir ideias sem ser com o pensamento? É isso que eu vou buscar com o meu corpo. Como é que eu consigo, numa postura, trazer uma emoção, né? A mesma coisa em expressões faciais, né? Trabalhei bastante com escrita de teatro. E às vezes uma careta é capaz de trazer o personagem inteiro, pronto.
Falou, quem é essa pessoa que faz, que contorce a expressão desse jeito? Ele só pode ser. E a pessoa, né? Parece que aquela energia, aquele arquétipo já vem pronto, tá? Então acreditem nesse, acreditem nesse exercício, tá? E recomendo de coração que tentem pelo menos uma vez fazer isso. Essa dos passes de mágica é legal. O Carlos Castaneda falava também dos passes de mágica, né? No Ocidente, a gente aceita melhor as coisas depois que tem uma explicação, que alguém consegue dar uma explicação racional. Eu nem gostaria de alimentar isso, né? Mas aparece, sempre tem, né? O yoga se popularizou no Ocidente depois que explicaram, não, olha, o yoga, ele faz você, as suas células isso, seu batimento aquilo, né? Aí sim, aí a gente, tá, então tá explicado. Então realmente funciona, né? Mesma coisa os passes mágicos que os Carlos Castaneda falava, né? Produzir magia, produzir sentido, produzir verdade, criar usando as mãos, gestos das mãos para isso, né? Nada que já não fosse usado há muito tempo nas artes marciais. O Kung Fu trabalha com isso, o Tai Chi trabalha com isso, o Reiki trabalha com isso, né? Então, quando eu comecei esse curso, as mãos não eram um ponto tão nevrálgico do método, mas agora se tornou, tá? Então, a primeira coisa é observar, sejam discretos a observar pessoas de verdade, mas isso, né, nas artes, no próprio tarô. Tá bom, gente? Temos 4 minutos para responder alguma dúvida. Eu não olhei para o roteiro hoje, improvisei bastante. Na lista de exercícios que eu vou subir agora para o Drive, vai ter, vai ter exercícios dos quais eu não falei aqui, e aí algum deles talvez pode te interessar, e aí você já pode chegar com essa dúvida na próxima aula, ou me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu explico, tá bom? Principal é o caderno, dedique um caderno exclusivamente a ficar ao lado da sua cama. Anote a primeira palavra que vier à sua mente de manhã, guarde, deixe guardadinho, depois a gente vai saber o que fazer com isso. Use mais a mão não dominante, dê uma olhadinha nas cartas, olhe uma carta antes de dormir, olhe uma carta no outro dia cedo. Dos sonhos, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais dos sonhos. Aí tem depois a gente interferir nos sonhos. De 3 formas: antes dele acontecer, durante o sonho, que é o sonho lúcido, que não é uma pretensão desse curso, realmente é algo assim, que eu considero um longo estudo, né? Mas eu gostaria de sensibilizar para isso, de abrir essa possibilidade, né? E esse estudo tem esse livro que é o Yoga Tibetano do Sono e do Sonho, e tem esse livro, Despertar no Sonho, do Alan Wallace, que é uma meio que o yoga tibetano do sono do sonho mastigado, um pouco modernizado e simplificado. Mas eu recomendo muito esses livros. E o livro base de sonho para esse curso é esse aqui. Jung e a Interpretação dos Sonhos. Os livros do Jung, gente, eu confesso logo, são muito difíceis para o meu intelecto. Então eu leio livros que outras pessoas escreveram sobre Jung. A gente tem aqui em casa um dicionário junguiano, que é maravilhoso. E aí, dicionário de símbolo, você tem que ter pelo menos um na sua casa. Não é concebível um escritor ou escritora não ter, no mínimo, um dicionário de símbolos. Se você tem tarô, você já tem um dicionário de símbolos. Super diferente, né? Que não está na forma de um livro. Mas é legal ter um livro também. E aí eu vou recomendar uma vasta bibliografia. Aqui em casa são 2 leitores. A maioria dos livros é da Antônia Tavares, não é meu. Eu levo muito mérito pela biblioteca que é dela. Meu mérito é lá e folhear de vez em quando e entender alguma coisa. Como que eu vou interferir nos sonhos depois de eles terem acontecido? Por meio da imaginação, da meditação, de recriar o final, né?
E aí tem algumas coisas interessantes. Eu vou terminar a noite de hoje com essa pergunta, né? Com essa proposta, né? Lembrar de alguns sonhos que você já teve no passado. Não sei se você já parou para tentar identificar qual é o seu sonho preferido, se que você já teve. É uma pergunta que muita gente deixa passar. Qual o seu sonho preferido? Já parou para pensar nisso? Se não, pense. Qual sonho você teve e gostaria de mudar o final? Né? Faça essa meditação autoguiada. Imagine a cena do sonho acontecendo dentro da sua mente, tá? E não tenha medo de misturar imaginação e sonho. Na escrita é isso que a gente vai fazer. Misturar observação, imaginação, sonho. O sonho, por sua vez, é feito de desejo, memória e esquecimento. Uma visão, uma das poucas confluências entre Freud e Jung, né? Eles concordavam com isso, que o sonho é feito de memória, lembrança e esquecimento. O esquecimento, nós não nos lembrarmos de tudo, de todos os sonhos e de todas as coisas que nos aconteceram, já me disseram que é um mecanismo de autodefesa. Não seríamos capazes de lidar com tantas verdades por minuto, tá? Então, o esquecimento faz parte de tudo. Aquilo que você esquecer também é importante. Confie nesse processo, tá? Entrega e confiança. Já tive sonhos recorrentes. Eu também já fazia tempo que eu não tinha. Eu tinha muito sonho com elevador, elevador subindo descontroladamente. E recentemente eu tenho sonhado e sempre está faltando uma peça de roupa minha. Eu estou sem calça, estou descalço no casamento, de chinelo na igreja, de shortinho na hora de fazer um show. Isso está acontecendo direto. Mas vamos estudar mais isso, tá? A próxima aula tem um conteúdo sobre interpretação de sonhos, baseado aqui um pouco nas teorias junguianas. Tem os sonhos que vieram se completando desde a infância, para os 50 entender que era sobre Perséfone e Hades. Nossa, Ieda, que vida intelectual rica, agitada, muito legal, tá? Esse é o objetivo, tá? Para todo mundo, nos diferentes níveis que nos encontramos, o objetivo deste curso é ampliar repertórios. Repertório simbólico, repertório mítico, repertório arquetípico, né? Tô aqui num livro, eu preciso que surja agora um personagem, tá? Ter opções, ter de onde tirar um arcabouço para essa pessoa, né? Ter de onde tirar a personalidade, ter de onde tirar o tom de voz, como é que é a presença dela, né? Como é que ela fala, como é que ela se comporta, o que que ela parece estar querendo, o que que ela quer, na verdade, né? Os objetivos são importantes, tá bom? Já terminou, passou 2 minutos, gosto de terminar no horário. Quero agradecer muito, desejar uma boa noite. A partir de amanhã eu dedico um início do encontro para que vocês possam falar, se quiserem, tá bom? Eu acho que a gente já vai ter bastante assunto para conversar, né? Possíveis desdobramentos de tudo isso. Fico à disposição. Acho que todo mundo tem meu WhatsApp, pode mandar uma mensagem particular. Larissa, eu que agradeço. Tainá, uma alegria ter você aqui. Fernanda, sou muito seu fã. Não escondo de ninguém. Que bom estar aqui. Eu estou lendo Romance da Fernanda, tá, gente? E eu já tenho 2 livros dela. Coleçãozinha que vai só crescer daqui pra frente. Obrigado, André, Ivana, Carla. Deixa eu ver todo mundo que tá aqui, que eu nem vi. Tem um monte de gente, né, gente? Tem 30 pessoas ainda. Vocês não me deixam sozinho mesmo, eu sou muito grato. Adriana, ó, tinha gente que eu nem tinha visto. Adriana, Andréia, Beatriz, Carla, Carmen, Daiane, você veio, que bom. Daniela, Fernanda Guga tá aí. Ieda, Jamile, Jaquicele também chegou de última hora, mandei o convite para ela. Jacimara, Josane, Kelly, Larissa, Luciana Soares, Tainá que já foi, Mariane, Mirella, Pamela, Renata, Rosana, Tiago, Wallace, Virgínia, Vivificando Ser,
Qual é seu nome mesmo? Ivana e Zenilda. Zenilda, obrigado. Você tem sido uma companhia constante. É uma boa abordagem. Eu vou dar uns print aqui nos comentários de vocês, tá bom? No próximo encontro a gente vai começar um pouquinho do que tem em cada arcano. Vamos falar de interpretação de sonhos. Vamos começar a falar de estruturas narrativas. Esse é um dos meus assuntos preferidos. Os comentários de vocês são muito gentis. Eu vou tirar um print, vou guardar para mim. Depois vou trazer técnicas de escrita. Vou falar um pouquinho de como planejar e desenvolver diferentes gêneros de texto, poesia, conto. Não dá para escrever um romance, né, na duração desse curso, mas dá para começar um planejamento, uma estruturação. Eu posso ajudar com isso e o tarô pode ajudar bastante com isso também. Letra de música, microconto. Salvei os testemunhos. Mais algum irmão ou irmã quer dar um testemunho? Eu já salvei aqui. Ô, gente, brincadeira. Tentar influenciar o sonho de vocês por meio de uma música agora, tá? E quando eu terminar, eu não vou falar nem tchau, já falei, tá? Opa. Da terra vem meu corpo, do ar meu pensamento, do fogo meu espírito, a água é o sentimento. Da terra vem meu corpo, do ar meu pensamento, do fogo meu espírito, a água é o sentimento. Mundo, tudo isso existe um quinto elemento, maior que a terra, a água, o fogo e o vento. Está tão fora quanto dentro, faz o ar e traz ao centro, põe o mundo em movimento, esse é o amor. Põe o mundo em movimento, esse é. Tava com uma boa na cabeça, depois esqueci. Sou a dança dos astros, o grito das feras. Sou o tempo de espera, o inverno e seu fim. Sou a erva da bruxa, o conselho do sábio, um pomposo palácio, um humilde jardim. Sou o mistério da vida e a verdade do sonho, um tesouro escondido no espelho de mim. Sou areia no vento, gotinha de rio,
canção de saudade lá de onde eu vim. Sou a dança dos astros, o grito das feras. Sou o tempo de espera, o inverno e seu fim. Sou a Eva da bruxa, o conselho do sábio, um pomposo palácio, um humilde jardim. Sou o mistério da vida e a verdade do sonho, um tesouro escondido no espelho de mim. Sou areia no vento, gotinha de rio, canção de saudade lá de onde eu vim. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo. Até a próxima. Sou a dança dos astros.